Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Paraná Agro Repórter. No programa de hoje vamos falar sobre energias renováveis. Segundo o Ministério de Minas e Energia, elas representam mais de 80% da produção total no Brasil. A maior parte desta produção vem das hidrelétricas. Conduz este programa ao meu lado o nosso diretor, Mário Milani. Olá, Milani. Olá, Giovana. O Brasil destaca-se como a maior participação na oferta de energias de fontes renováveis, com mais de 40% do total da oferta energética, enquanto a média mundial é de apenas 13%. E para esta nossa conversa, nós recebemos aqui no estúdio o engenheiro eletricista Daniel Farion e também o gerente de engenharia, Eric Farion. Sejam muito bem-vindos ao Paraná Agro Repórter. Obrigado. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite. De acordo com o Instituto Total, o Programa de Certificação de Energia Renovável no Brasil chegou à marca de 1,3 milhão de certificados em 2018, um valor 5 vezes superior ao de 2017. A expectativa é de que em 2019 o país alcance 3 milhões de certificados diante desse cenário. Diante desse cenário, gostaria de começar nossa conversa perguntando qual a importância desse setor para a economia do país. Olá, Daniel. Olá, Milani. Milani, essa é uma pergunta bastante interessante, tá? Porque a energia, de uma forma geral, ela é muito importante para o crescimento do PIB do nosso país. Existe uma fórmula antiga, bem rudimentar, que diz que para cada ponto percentual que se queira crescer do PIB do nosso país, nós precisamos de 4% de novas fontes de energia. Ou seja, sem energia não há crescimento. Tá? Então, para o nosso país é muito importante o crescimento de energia. E veja, nós temos um país extremamente agraciado com a questão da energia hidráulica. Por outro lado, a questão solar nossa também é muito boa. Então, nós temos uma possibilidade de produção de energia muito grande. Então, só precisamos trabalhar. Uhum. Okay. E a gente fala muito em energias renováveis, né? Mas o que são as energias renováveis? Existem diferentes fontes de energias renováveis, são diferentes tipos? Vocês podem explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Existem. Energias renováveis são provenientes de fontes que não são fósseis, fontes naturais, elas renovam, não agridem ao meio ambiente. Por exemplo, o mais comum no Brasil é fonte hidráulica, como o Milani comentou, biogás, solar e eólica. Então, são fontes que fazem bem à natureza, não agridem ao meio ambiente. E quais delas temos um potencial maior? Me permite fazer um pouquinho um retrospecto. Pois não. Veja, os nossos potenciais hídricos já foram bastante explorados. Ou seja, nós temos algumas possibilidades ainda, vamos dizer assim, remotas, por serem de pequena capacidade, porque as grandes usinas, de uma maneira geral para o país inteiro, nos lugares mais acessíveis, no centro, mais perto dos centros, já foram construídas. Agora se está saindo, as grandes usinas estão saindo mais fora do centro, onde a gente tem uma perda de transmissão bastante grande, certo? Por outro lado, nós temos a questão dos eólicos, certo? Da produção de energia eólica. A produção de energia eólica, ela é setorizada, tem que ser em algumas regiões aonde a gente tem uma presença de vento constante, certo? Que se produz essa energia. Não é lugar aonde se venta muito e de repente para. Então, a questão não é que se venta muito, mas que se venta constante. Mas isso daqui também é regionalizado. Por outro lado, a questão do biogás. Biogás, nós precisamos de matéria-prima. Então, aonde se produz essa matéria-prima, a gente pode produzir essa forma de energia. E daí venho para o solar, que eu acredito ser a democratização da energia. Por quê? Nós temos insolação pelo país inteiro. Então, a possibilidade de produção de energia é no país inteiro. Muito se fala, às vezes, de Curitiba. Curitiba é uma cidade chuvosa, é uma cidade ruim. Veja, o Eric já esteve na Alemanha, ele pode até falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Porque Curitiba também
é beneficiada com esse segmento. Por exemplo, entre os 5 maiores produtores de energia solar no mundo, temos a Alemanha, temos o Japão, e o território inteiro deles, o melhor território deles, é muito pior do que Curitiba. E Curitiba nem sequer é o pior lugar do Brasil. Então, a gente aqui gera energia solar o ano inteiro. No inverno não há uma queda de produção muito acentuada. Vale mais a pena gerar energia solar aqui do que em relação ao Nordeste, em alguns pontos, porque a nossa energia aqui também custa muito caro. Então, você deixa de consumir uma energia cara e também tem um sol bom. A temperatura aqui também ajuda, porque quanto maior o calor, menor a geração de energia solar. Uhum. E dias nublados também geram energia solar, também não é gera, isso? por incrível que pareça, dizer isso é estranho, mas dias nublados gera energia, chuva leve também gera energia, só quando tem uma chuva pesada, uma tempestade, que vai parar de gerar energia. Falando na energia solar, né, a informação que eu tenho é que o Brasil já teve a maior empresa de placas solares. Lá em 1997, 1998, na época que eu fiz o meu primeiro projeto fotovoltaico, certo? Era uma empresa nacional, era uma empresa líder em termos de mundial, exportava muito, certo? Tinha uma visão basicamente com viés um pouco militar, porque era onde se investia, porque era muito caro na época, muitíssimo caro. Então, só quem sustentava isso seriam projetos extremamente especiais, ou de grandes necessidades, ou projetos de base militar, certo? Então, a gente tem uma história fotovoltaica, apesar de não ser difundida. E qual que é a diferença da energia fotovoltaica e aquela para o aquecimento de piscinas? Basicamente, é a captação de 2 tipos de energia, certo? Para o aquecimento, nós precisamos do infravermelho, certo? Ou seja, essa irradiação que chega para nós, principalmente em dias mais ensolarados, ou seja, que está aberto, que o sol está incidindo diretamente. Então, o infravermelho vem sobre a superfície, normalmente uma superfície negra, opaca, ela absorve essa energia e transmite para a água. Ou seja, a água, na verdade, é um resfriador da placa para que se faz a captação do infravermelho. Eu vou deixar para o fotovoltaico, que o Eric, que é especialista nisso daí, ele pode explicar. Já o fotovoltaico funciona com a luz solar. Tendo a iluminação do sol, ele já gera energia. Ele cria uma diferença de potencial dentro do painel solar que gera energia elétrica. Essa energia elétrica você injeta na sua rede residencial. Se houver excesso de produção, essa energia vai para a Copel, fica armazenada como crédito e você pode usar esse crédito em até 5 anos de validade. Você pode usar esse crédito em outra unidade sua. Então, por exemplo, a gente tem cliente que mora aqui em Curitiba em apartamento, mas tem uma casa no litoral paranaense. Então, eles colocam painéis solares sobre a casa no litoral paranaense e abate o consumo de energia tanto lá quanto aqui. A gente tem essa tecnologia, esse sistema muito comum já no Paraná, principalmente por esse sistema da Copel. Mas queria falar especificamente para o produtor agrícola, para o produtor rural. O senhor falou numa independência, numa autonomia, na democratização da energia através das energias renováveis. Para o produtor, isso é importante também? Pode ser determinante aí para os negócios rurais? Sim. Hoje, o custo-benefício é muito atraente. A gente já tem uma facilidade, vamos dizer assim, de investimento e de financiamento para essa área. Tá? Você pode produzir a sua energia, aquela energia que você não consome instantaneamente no seu negócio, você pode exportar para a rede, já existe legislação para isso e a nossa concessionária daqui hoje ela está preparada, inclusive ela, de certa maneira, ela incentiva, porque isso também é benéfico para ela por sustentar o nível da regulação da tensão no sistema deles, tá? E também facilita porque você não tem necessidades de grandes picos de consumo num determinado horário. Ou seja, você que é produtor, você pode produzir a sua energia, você consome naquele instante e quando você não precisa daquela energia, por exemplo, um sábado ou um domingo que você não esteja trabalhando, você devolve para a concessionária. E no momento que você quiser, você traz ela de volta. Quase que automaticamente, dá para se dizer, porque a concessionária nossa já está preparada, ela troca o seu medidor, que ela faz com que quando você consome o medidor, ele considera consumo e quando você está exportando para a rede, ele considera que você está
colocando na rede. Esse crédito em quilowatt-hora, ele é válido por 5 anos, certo? Em quilowatt-hora. Então, se o preço da conta subir, se você tem crédito, ela também subiu junto porque o seu crédito está garantido em quilowatt-hora. Viu, Daniel? E para o agricultor, ele consegue mover todas as máquinas que ele tem, todo tipo de máquina, a energia solar, ela pode fazer essas máquinas andarem, né? Milani, quando você coloca um sistema fotovoltaico, ele é transparente com aquela energia que você está recebendo da concessionária. Ele está sincronizado, está junto e você é completamente independente. Ele funciona completamente automático. Se você tiver algum sistema de informática, rede Wi-Fi, alguma coisa, você consegue ver pelo smartphone a hora que ela está produzindo, a hora que ela não está produzindo. Se ela der algum problema, ela já te avisa, certo? Então, é uma tecnologia hoje sofisticada, mas simples de se operar, certo? E tanto faz. Você não sabe. Se eu tivesse um fotovoltaico aqui no estúdio, a gente não saberia se a energia que nós estamos consumindo aqui, ela é fotovoltaica ou ela é da concessionária. Certo. A mesma coisa acontece no campo, o produtor rural. Então a energia gerada ali no campo pode ser para a geladeira, para o televisor, para os trituradores. De uma maneira... O aquecimento elétrico, das pocilgas. Do sistema das pocilgas, a ventilação de um aviário. Com a seguinte vantagem, a energia é praticamente de graça, porque o combustível a gente está recebendo todos os dias e está desperdiçando ele, certo? E quando você coloca, por exemplo, ele em cima de um silo, ou de um aviário, ou de uma pocilga, ou do chiqueiro, certo? Ele tende a deixar o ambiente mais normal, mais fresco, certo? Porque a incidência, ele está sobre a placa, não está sobre o telhado e irradiando sobre os animais que estão ali embaixo. E falando na produção rural, há também pesquisas de outras fontes que os produtores podem usar ali dentro da propriedade mesmo, não é isso? Expliquem para a gente quais são essas fontes, como que a gente pode dizer que estão essas pesquisas, né? Claro. Em que pé estão? Os produtores podem usar pequenas turbinas hidráulicas também para gerar energia através de pequenos rios que eles possuem em propriedades. E principalmente o que vem muito forte aí é o biogás e a biomassa, onde você utiliza o resto dos resíduos animais ou da plantação para você gerar energia através disso. Você gera um gás ali que você pode gerar energia com esse gás e também num futuro próximo a gente vai ter o biometano muito difundido que você pode usar isso para alimentar seus tratores, suas máquinas, você vai conseguir fazer tudo isso com o próprio biogás, com os resíduos que você tem ali. Para você ter uma ideia de uma casa para 5 moradores. O custo, na verdade, não depende da quantidade de moradores, depende de quanto você consome de energia elétrica. Numa residência normal, o custo varia entre 10 a 20 mil reais. Numa residência de grande porte, passa de 40 mil reais. E esse investimento ele costuma retornar em torno de 4 anos e os painéis solares eles têm garantia de 25 anos. Então você basicamente coloca os painéis solares agora, daqui a 4 anos eles se pagam e a manutenção deles é basicamente nula. Você basicamente esquece que eles existem e você nem nota se é energia solar ou da Copel. Só quando a fatura chega no final do mês que você vai perceber. O governo federal também oferece uma linha de crédito para produtores, por exemplo, que querem investir nessa fonte nas propriedades rurais, é isso? Sim. Nós temos financiamento federal, incentivo e financiamentos federais, estaduais aqui, o Fomento Paraná é um dos bancos que trabalham, divulgam, incentivam isso, estão de apoio, certo? Queira com um financiamento direto para o agricultor ou às vezes através da sua própria cooperativa, tá? Então existe hoje um desenvolvimento muito forte, inclusive até bancos comerciais, que às vezes a gente pensa que o banco comercial não tem essa finalidade, já existe hoje incentivo para energias renováveis que vem de todos os setores, tá? A implementação e a preocupação com produção de energia renovável hoje é bastante forte. Eu vejo que não é modismo, eu vejo que é uma necessidade, é um despertar de todos com relação ao nosso sustento. Porque explorar a terra, inconsequentemente, essa conta vai chegar um dia, certo? E nós esperamos que ela demore bastante para chegar. E o mercado, Daniel? Como que é o mercado, né? Curitiba tem cerca de 50 empresas, né, mais ou menos, que atuam nessa questão da energia solar.
e das energias renováveis. E o Paraná também tem várias empresas, né, distribuídas no estado. Como que é esse mercado? Ele é promissor? É um mercado promissor. Obviamente, tem muitas empresas que às vezes estão olhando só o boom, essa informação fervilhante que está nas mídias de energia solar, certo? Mas elas não se prepararam com a parte de engenharia. Eu saliento isso é muito importante, que é uma produção de energia. E não adianta você desligar a chave que parou de produzir, porque ela tendo claridade, ela está produzindo. Então, existem acidentes e acidentes sérios, porque não se tem uma precaução de saber quem efetivamente é o seu fornecedor. Precisa ser uma empresa séria, uma empresa sólida, uma empresa que tenha responsabilidade, que seja registrada no CREA, que tenha um engenheiro responsável por isso. Eu tive essa preocupação, isso já desde 1997, quando eu fiz o meu primeiro projeto, da gente desenvolver, buscar engenharia, buscar estudo para ser um player forte de engenharia nesse segmento. A gente preparou o pessoal da Instalo, mandando para a Alemanha, isso em 2011, justamente para buscar a tecnologia, saber como isso estava sendo feito, tá? Para conseguir ser um player forte no segmento de engenharia. A gente já tem no nosso portfólio instalações residenciais, comerciais, industriais, inclusive de grandes parques, como se foram construídos lá no Nordeste brasileiro, lá na Bahia, certo? Então a gente tem tecnologia paranaense aqui, eu enfatizo isso, eu tenho orgulho de falar, porque a gente sempre busca, sempre acredita que a galinha do vizinho é mais promissora, é mais bonita, né? Mas eu tenho orgulho de ser paranaense e gostaria muito de compartilhar e de divulgar essa tecnologia aqui. Então, eu sou adepto, às vezes, de trocar informações, porque eu acredito muito que é dividindo que a gente multiplica. Nós somos um estado extremamente agrícola e eu acredito que a gente precisa, e o nosso agricultor hoje ele está buscando tecnologia. O fotovoltaico é uma grande opção, certo? É uma opção porque sem energia você não consegue sobreviver. Eu queria perguntar quais são os desafios, né, para a gente conseguir implementar isso. Vocês citaram muito a Alemanha como exemplo. Se a gente anda ali pela parte rural da Alemanha, a gente vê as propriedades todas com seus painéis de energia solar. Qual que é o desafio para a gente ter essa realidade aqui? A gente produz, né, a maior parte da energia renovável no mundo, como vocês citaram, pela energia hidroelétrica, ali, da hidráulica. Qual que é o desafio que a gente tem hoje para a gente expandir para a energia solar, para a energia eólica? A gente acabou tendo, vamos dizer assim, uma divulgação bastante rudimentar sobre essa questão da energia fotovoltaica. É a mesma coisa do que acontece com o biogás. Por outro lado, a gente tem muita legislação e muita desinformação, certo? Eu acredito que quanto mais se comentar, mais se falar, mais se explicar que o fotovoltaico é extremamente simples. Tá? Você tendo claridade, você tendo um incidente no módulo solar, na placa de silício, ela produz eletricidade. E hoje nós já temos uma tecnologia eletrônica muito evoluída, onde você coloca o inversor e praticamente esquece. E se ele tiver algum problema, ou se ele tiver alguma necessidade, ele entra em contato com você, ele se comunica, certo? Eu vejo que a Alemanha implementou subsídios do governo muito forte para disseminar essa tecnologia lá. Só que foram tantos subsídios que o mercado não se estendeu a longo prazo. Hoje em dia o mercado alemão está em baixa, está renascendo agora. Teve uma queda do mercado recentemente muito forte. Agora que ele está se retomando, porque ele foi baseado num subsídio muito forte do governo. O que o mundo inteiro percebe do Brasil é que no Brasil a gente não precisa de um subsídio. A gente já tem sol bom, a gente já tem energia num preço alto, então já tem a fórmula perfeita. O que a gente precisa aqui justamente é financiamento de longo prazo e informação do pessoal. A gente viu que nos últimos anos o que aumentou foi justamente a informação do público. O público está vindo atrás disso, o público deseja isso, então está tornando viável a demanda, reduzir os preços, e isso está cada vez mais viável. E não está na cultura do brasileiro investimento a longo prazo, certo? Quando a gente vai negociar ou quando a gente vai conversar com algum cliente que já comprou energia,
a primeira pergunta que eu faço é o que te levou a fazer o investimento no fotovoltaico? Daí ele falou assim, olha, é porque eu vi que é um investimento a longo prazo, ele tem um retorno melhor do que qualquer aplicação financeira, a durabilidade do sistema é bastante grande, e a outra, eu percebo que a energia vai ser cada vez mais necessária, e por outro lado, a energia vai estar cada vez custando mais caro. Então, hoje eu tenho capacidade de fazer um investimento e ter a garantia de que eu tenho já uma produção de energia basicamente cativa para mim. Tá? E o segundo ponto que eu percebo é todos que fazem fazem uma implantação do sistema fotovoltaico, tá? Nenhum até agora se arrependeu, certo? E eles sempre nos procuram querendo aumentar o seu sistema. Porque quando você tem a energia a um custo menor, você procura mais conforto, você acaba investindo em mais equipamentos. Em residência, o primeiro ponto que eu percebo sempre é ou o pessoal investe em ar-condicionado ou numa secadora de roupa, certo? Justamente porque é um cliente, vamos dizer assim, um consumidor mais de energia e que normalmente você deixa esse conforto um pouco de lado. E quando você tem energia mais em conta, você acaba fazendo esse investimento, trazendo esse conforto para você. Tá? E num futuro próximo, nós vamos ter os veículos elétricos e, consequentemente, uma necessidade maior de energia. Ou seja, se a gente vai ter uma demanda maior, o que vocês acham do custo? Isso que eu ia perguntar. O carro elétrico é o futuro mesmo? Sim. É o presente, na verdade. A gente já tem poucos modelos de carro elétrico no mercado, mas no último salão do automóvel que tivemos agora, lançaram-se novos modelos de carro elétrico, várias marcas. Quase todas as marcas no Brasil vão ter um carro elétrico no ano que vem, aqui presente no mercado. Então, cada vez mais a gente vai ver essa tecnologia difundida por aqui. Já temos ônibus elétricos rodando por Curitiba e outras cidades do país. Então, esse realmente já é o presente, mas cada vez vai se tornar mais a maioria. Por que a gente teve essa mudança de definição? É justamente pelo respeito à natureza, essa renovação essa tecnologia de pouco impacto ao meio ambiente, é isso? Basicamente sim, certo? Hoje uma energia renovável é uma hidrelétrica, certo? A hidrelétrica tem uma área de inundação, uma área que você perde, vamos dizer assim, uma área agricultável. Tá? Então hoje a gente fala de energia verde justamente tentando não agredir em nenhum ponto. Talvez a palavra agredir seja muito pesada para isso, mas a gente tentar extrair o máximo de energia sem mudar muito o nosso meio ambiente, sem mudar muito aquilo que acontece, sem agredir a natureza. Cana-de-açúcar, a cana é uma energia verde. Mas veja, dentro de uma plantação de cana, você não tem muitos animais circulando ali dentro, certo? Então, são conceitos, são ideias. Não dá para a gente seguir muito ao pé da letra o que significa essa parte. Eu chamo de energia verde, você tentar reaproveitar o máximo possível de energia das fontes que você tem. Voltando à questão da cana-de-açúcar, você extrair o caldo, você produzir o álcool, mas do bagaço você também extrair tudo que é possível de energia dali. Quer dizer, buscar ao fundo todas as formas de energia que você pode captar que o meio ambiente que o nosso sistema está produzindo para nós. Aí o crescimento também é investimento, como o Eric falou, na biomassa, o biogás, é isso? Perfeito. Então, eu acho que é isso, é um assunto que se estende muito, a gente vai voltar provavelmente nesses encontros para tratar isso de uma forma ainda mais aprofundada. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Paraná Agro Repórter.